Evangelho segundo João, capítulo 20. A leitura vai do verso 19 ao verso 23. Assim diz a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Irmãos, tem uma passagem interessante do Salmo 77, verso 16, que diz que quando as águas do Mar Vermelho viram Deus, elas ficaram com medo. Aquelas águas que causaram tanto medo ao povo de Deus quando estavam sendo libertos da escravidão do Egito. Medo aos crentes do Antigo Testamento, porque temiam morrer pelos egípcios. Agora, através de uma ação sobrenatural de Deus, as águas se tremeram de medo e até o mar se abriu com medo do Senhor Todo-Poderoso. A paz do poderoso Cristo ressurreto dissipa todo o medo. Esse provavelmente foi a intenção de João quando registrou essa passagem após a ressurreição do Senhor Jesus, falando aos discípulos ali do primeiro século, que muito temiam a perseguição, as dificuldades advindas da fé cristã, as questões da piedade. Então, João, ele registra uma série de palavras do Senhor Jesus após a ressurreição, uma delas nessa primeira aparição do Senhor Jesus entre os discípulos. De fato, a paz do Jesus ressurreto, ela nos alegra, fortalece a fé, nos comissiona para a obra, nos capacita para a missão, por meio do seu Espírito e da autoridade dos líderes da igreja. Esse é o tema dessa porção, esse é o ensino dessa porção das Escrituras. Aqui, por duas vezes, o Senhor Jesus declara: Paz seja convosco. O verso 19 e 20, nós temos a primeira vez onde ele declara isso, e em seguida mostra as mãos e os lados, e os discípulos então, através das palavras e dos atos de Jesus, se alegraram. Aqueles que estavam com medos, através da paz de Cristo, puderam experimentar uma alegria e confiança no Senhor, pois o Rei havia ressuscitado. Mais uma vez, os discípulos ouvem do Senhor Jesus: Paz seja convosco. Porém, do verso 21 ao 23, o propósito não é mais trazer alegria aos discípulos, consolá-los diante das dificuldades que eles estavam passando naquele momento difícil, de incertezas, de estarem desnorteados, sem saberem para onde deveriam ir. Não, o propósito agora, da segunda vez que o Senhor Jesus fala: Paz seja convosco, é prepará-los para a missão que a seguir lhes seria dado. E esse preparo passa por algumas coisas. Primeiro, o Senhor Jesus fala sobre a necessidade deles serem enviados. Assim como o Senhor Jesus foi enviado pelo Pai, agora eles se tornariam enviados do Senhor Jesus. É isso que significa apóstolo. Os apóstolos são os enviados do Senhor Jesus Cristo. Os enviados capacitados por Ele para cumprirem uma missão. Aqui existe um trocadilho de palavras quando o Senhor Jesus diz: Assim como o Pai me enviou,
eu também vos envio. Aqui tem duas expressões. Uma é a expressão que tem a mesma raiz da palavra apóstolo, e a outra é uma expressão mais usada para a questão do envio mesmo. O que o Senhor está dizendo é: vocês serão enviados, vocês serão meus representantes como apóstolos. E esse papel importantíssimo que os discípulos teriam como representantes do Senhor Jesus na terra, carece de uma capacitação, carece de um preparo especial que só o Senhor Jesus teria condições de fornecer a eles. É nesse sentido que o Senhor Jesus capacita os seus discípulos, através do Espírito Santo e através de autoridade, para governar e para disciplinar a sua igreja. Os versos 22 e 23 falam sobre isso. O verso 22, o Senhor Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Vários comentaristas se perguntam por que existe aqui um que alguns autores chamam de Pentecostes joanino, se de fato a descida do Espírito Santo só se dá efetivamente lá em Atos capítulo 2. Nós entendemos que esse soprar do Espírito Santo, ele tem como propósito capacitar especialmente os apóstolos, enquanto que Atos 2 tem uma aplicação mais universal para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que os crentes do Antigo Testamento possuíam o Espírito Santo. Os apóstolos já possuíam o Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus diz: recebei o Espírito Santo, ele estava pensando especificamente sobre a missão apostólica de enviar a mensagem do Evangelho, de ser um representante do Senhor Jesus Cristo. Por último, o Senhor Jesus concede autoridade para esses discípulos. Esse texto do verso 23, que muitas vezes é mal entendido, é mal interpretado, principalmente pelos romanistas, que querem entender que aqui a igreja está recebendo a autoridade para constituir quem é perdoado e quem não é perdoado. Na verdade, precisa ser entendido à luz daquilo que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos em outras ocasiões. Está registrada nos evangelhos sinóticos, quando ele diz: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui é de fato a chave do reino dos céus. É assim que a nossa confissão de fé interpreta esse versículo, colocando como texto prova. Nós podemos usar como elemento textual para declarar que de fato esse é o entendimento do texto, o modo como a frase é construída. Essa é uma oração condicional de um perfeito, onde o Senhor Jesus diz: aqueles que foram perdoados de maneira completa no passado, agora recebem os efeitos desse perdão. De fato, o que perdoa os discípulos não é a autoridade apostólica. O apóstolo, ele declara aquilo que Deus já confirmou no passado, se equalizando com os textos dos evangelhos sinóticos, que diz: se ligares na terra, terá sido ligado nos céus. De fato, os apóstolos estariam em harmonia com o Senhor Deus, estariam em harmonia com a vontade revelada pelo Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, esse texto, então, nos ensina que a paz do Jesus ressurreto, ela nos consola em momentos de dificuldade. Ela nos traz alegria. A descrição do texto aqui é de profundo medo dos discípulos. As portas estavam trancadas, eles estavam com medo dos judeus, o texto não omite isso. Eles estavam reunidos, mais temerosos, e Jesus põe-se no meio deles e diz: paz seja convosco. Aquela paz dissipa o medo e traz alegria. Esse é um dos resultados da paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor não é apenas uma saudação, não é apenas uma forma do Senhor Jesus se apresentar, como muitas vezes tem sido interpretada. De fato, a paz do Senhor manifesta a ação de Deus em nosso meio, através da obra consumadora da cruz. E aqui quem fala é o Jesus ressurreto.
Jesus estabeleceu a nossa paz com Deus. Portanto, ele tem autoridade para declarar a paz do Senhor conosco. E ele diz: paz seja convosco. Isso foi suficiente para trazer alegria para os discípulos. Mas na segunda parte do nosso texto, do verso 21 ao verso 23, nós recebemos do Senhor uma comissão. É verdade que esse texto é especialmente direcionado aos apóstolos, especialmente direcionado à liderança da igreja. Mas todo cristão prova a paz do Senhor. Todo cristão é de fato comissionado pelo Senhor, no sentido de que tem uma missão de pregar a mensagem do Evangelho e de disseminar as verdades essenciais da fé cristã, a mensagem do Evangelho. Esse capítulo se encerra com um resumo do objetivo do Evangelho de João, um objetivo do porquê que todas essas coisas foram registradas. Porém, alguns comentaristas falam que esse resumo não se refere apenas de uma maneira geral ao livro como um todo, ou à segunda parte do livro, do capítulo 13 até o capítulo 20, mas especialmente o capítulo 20, o capítulo da ressurreição do Senhor Jesus. E o verso 30 e 31 diz: na verdade fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome. De fato, o propósito de Deus é que sempre nos alegremos nele.